E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você consegue compreender a dimensão do perdão de Deus? Quando Ele diz que dos nossos pecados Ele jamais se lembrará, porque o sangue do seu Filho cobriu os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Quando Ele diz: nova torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A antiga aliança serviu como farol, apagou, desapareceu, começou a nova aliança, a aliança eterna pelo sangue de Jesus Cristo. Capítulo 9, de 11 a 14. Vai guardando, vai anotando. Capítulo 9, de 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Toda a nossa obra ela é morta se a gente pensa alcançar o favor de Deus através das nossas obras. Ela se torna viva pela nossa fé em Jesus Cristo. Versículo 15, que a gente não leu. Por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ainda no capítulo 9, versículo 24 ao 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Está falando aniquilar o pecado, destruir o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, se alguém aqui tem alguma tendência ao espiritismo, presta bem atenção nisso. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não existe reencarnação. Quando o espírita vier bater na sua porta, ou falar com você no seu trabalho, pega esse versículo e crava no nariz dele. Não existe reencarnação. Morre-se uma vez só, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele está voltando, não mais como cordeiro, mas como rei exaltado. Para a gente concluir esse estudo, Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25. Essa é uma passagem para a gente ler e dar glória a Deus e todos os dias glorificar a Deus por essa palavra. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela própria carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Fez um caminho para mim, o qual eu não poderia abrir. Esse é o caminho. Jamais nenhum ser humano, por mais santo que fosse, conseguiria abrir esse caminho. Jamais, jamais. Nem o mais santo dos homens, nem o mais dedicado dos apóstolos, nem Paulo, nem Moisés, nenhum dos homens da Bíblia, nenhum dos que vieram depois, nem que virão a nascer ainda, jamais poderiam abrir esse caminho. Muitos foram salvos antes de Jesus vir, porque criam que Deus providenciaria esse caminho. E nós somos salvos porque cremos que Deus já providenciou esse caminho. Tudo se resume na fé de crer naquilo que o Senhor Deus preparou para nós. O que é que nós fazemos para obter? Absolutamente nada. Deus fez tudo. O Senhor Deus preparou tudo. Cada detalhe do caminho de salvação foi cuidadosamente preparado por Deus. Não há absolutamente mérito nenhum em nós. Inclusive a fé que Ele colocou em cada ser humano para que pudesse crer, ela provém de Deus. A única coisa é você exercer essa fé que Deus já colocou no seu coração, no único e verdadeiro caminho, em Jesus Cristo. Exercendo a fé em Jesus Cristo, deite e durma tranquilamente, que você é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Nesse sangue que o Pai aceitou, nesse sangue que o Pai recebeu, nesse sangue que Jesus levou lá nos céus, na presença do Pai. Deite e descanse tranquilamente, se você crê dessa maneira. Para a gente encerrar, capítulo 10, do versículo 26 ao 31. Eu creio que essa palavra é para aqueles que ainda não tomaram essa posição de fé em Jesus Cristo. 26 ao 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, preste atenção no texto. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. O que é o pleno conhecimento da verdade? Aquilo que nós estamos pregando hoje. Você está recebendo hoje uma pregação que ela pode te salvar ou te condenar eternamente. Toda vez que nós pregamos a palavra de Deus, ela vai servir para duas coisas: ou para salvar, ou para ser juízo. Porque quem vai julgar é a própria palavra de Deus. Os que receberam, para salvação. Os que rejeitaram, é a palavra quem julga. Então, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Depois que você conheceu depois que você conheceu aquilo que pode te levar à salvação, pleno conhecimento da verdade, dessa verdade que nós estamos pregando, se você rejeitar isso, não resta sacrifício pelos seus pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas aqueles que rejeitavam a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, eles estão fazendo isso, calcando os pés ao sangue do Filho de Deus e ultrajando o Espírito da graça. Por que o Espírito? Porque é o Espírito que vem convencer
do pecado, da justiça e do juízo. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, amados, ao mesmo tempo que a palavra é tão tremenda e maravilhosa para aqueles que estão debaixo dessa imensa, maravilhosa graça de Deus, ao mesmo tempo ela é dura, condenatória e verdadeira para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Isso nos leva a mais uma responsabilidade: a levar a palavra de Deus àqueles que ainda estão perdidos. Quantos que nós amamos que ainda estão perdidos, que ainda não se renderam a Jesus Cristo, que ainda não se colocaram debaixo do sangue da nova e eterna aliança, e que, se morressem nesse momento, estariam eternamente condenados. Então proclamemos a palavra de Deus, de fé e de verdade. Eu encerro aqui essa mensagem hoje, e nós vamos encerrar compartilhando a mesa do Senhor. Quem pensa que a palavra de Deus ela é só água com açúcar, está muito enganado. Ela é água com açúcar e refrigério para aqueles que estão debaixo desse sangue precioso. Eu comentei hoje na aula do William, na escola bíblica, sobre a revista super interessante dessa semana. Se você tiver curiosidade, eu disse também, o desprazer de ler, você vai ver o que a mídia, o que o mundo está fazendo em relação à palavra de Deus. Eles estão